Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Bom, nesse mês de agosto a gente está trabalhando com o tema resgate e o pastor distribuiu uma série de temas para que alguns jovens estivessem trabalhando e ministrando a palavra, né? E aí, para mim, caiu o tema resgatando o ensino das Escrituras. Eu confesso que me alegrou muito o tema, porque ensinar é aquilo com que eu trabalho, né? Eu sou professor, eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. Por outro lado, eu senti um certo frio na espinha, né? Porque o tema não é ensinar qualquer coisa, é ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquilo que a gente tem de mais importante para aprender, para ler, para estudar e para usar no nosso dia a dia. Não é algo que a gente possa fazer de brincadeira ou fazer de qualquer jeito, porque isso tem um peso espiritual sobre a nossa vida. Então eu quero refletir sobre o resgate do ensino das Escrituras com vocês. Antes de começar, convidar os irmãos para ficar em pé mais um momento, só para a gente fazer uma breve oração. Vamos orar? Amado Deus, em nome do seu Filho Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse dia. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa em comunhão mais uma vez. Espírito Santo, que essa palavra venha falar ao coração de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que estão acompanhando a live, do mesmo jeito que falou ao meu coração, do mesmo jeito que tem falado ao meu coração. Que essa palavra seja semente e os nossos corações sejam como terra boa, e que ela venha frutificar a 70, a 100, a 1000 por um, do modo como o Senhor quiser. Que nós entregamos a nossa vida nas suas mãos e pedimos que o Senhor tome a direção do culto e da palavra nesse momento. Em nome do seu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, para variar, né, tem muita coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema, né? Muita coisa. Mas eu vou me ater a 4 pontos só. Pouca coisa. Eu quero conversar com vocês essa noite, quero refletir com vocês, né, aquilo que o Espírito Santo, eu sinto que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é, por que estudar as Escrituras, para que estudar as Escrituras, quem nos ensina as Escrituras e o preço dos resgates do estudo das Escrituras. Você falou assim, irmão, mas o tema não é resgatando o ensino, você está falando de estudo, é porque para que alguém ensine, tem que ter alguém aprendendo, né? E lá na frente a gente vai discutir sobre quem nos ensina sobre a palavra, quem nos ensina a palavra, e aí eu vou convidar cada um de vocês nesse momento a assumir a posição de aprendiz. Então vamos refletir sobre o estudo da palavra, e daqui a pouco a gente vai entender quem que vai ministrar esse ensino no nosso coração, tá bom? E aí, eu falei que os 2 primeiros tópicos são por que estudar as Escrituras e para que estudar as Escrituras. Por que e para quê? Muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa, né? Por quê e para quê? Mas não é. Por quê é motivo. Para quê é finalidade, é intenção. Então, quando a gente pensa em estudar as Escrituras, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, a gente tem motivos para fazer isso e a gente tem uma finalidade, a gente tem intenção, a gente tem que ser intencional naquilo que a gente faz. E aí, lógico, tem várias passagens na Bíblia que podem ilustrar isso, mas tem uma passagem especial onde a gente pode extrair dela o porquê estudar a Bíblia e o para que estudar a Bíblia. Nós vamos começar refletindo sobre o porquê estudar a Bíblia, tá? E eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, nós vamos ler os versos 3 e 4 agora, tá? A minha Bíblia aqui é a versão Almeida Revista Atualizada. Talvez esteja um pouco diferente da de vocês. Não precisa projetar, não. É porque na TV lá está aparecendo. Amém ou misericórdia? Amém. Mateus 4, versos 3 e 4, na minha versão está escrito assim. E, chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém,
Jesus, né? Respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, nesse momento aqui, irmãos, Jesus estava 40 dias em jejum, e na Bíblia, no verso 2, né, antes do verso 3 aí, está escrito na Bíblia que Jesus teve fome. Então, Satanás já tentou Jesus com aquilo que era a dor que ele sentia naquele momento. Ah, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. Ele estava com fome. Jesus, como filho de Deus, poderia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, nesse momento, a gente vai entender, através da resposta de Jesus, o motivo pelo qual a gente deve estudar a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o nosso corpo físico precisa de alimento. A gente tem que tomar café, almoçar, jantar. Às vezes tem que fazer uma dieta, mas enfim, a gente tem que comer, né? O nosso corpo precisa disso. Só que a nossa vida espiritual também precisa de alimento. O nosso espírito precisa de um alimento, e precisa de um alimento espiritual. E qual que é a maior e a mais profunda fonte de alimento espiritual que a gente tem acesso hoje? A palavra de Deus, não é, irmãos? A Bíblia Sagrada, as Escrituras. Quando diz aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, irmãos, as Escrituras Sagradas, é o livro que contém as palavras de Deus para nós. Então a Bíblia é a primeira e a principal fonte de alimento espiritual que a gente pode ter na nossa vida. E a gente precisa lembrar que, do mesmo modo como a gente precisa alimentar e nutrir o nosso corpo físico, o nosso espiritual também precisa de alimento. E o alimento espiritual que a gente precisa buscar e consumir está na Bíblia, está na palavra. E a gente sabe que o Espírito Santo, ele pode falar diretamente no meu coração, ele pode falar diretamente no seu coração. Na escola bíblica a gente tem comentado sobre isso às vezes. A gente sabe que em várias ocasiões o Espírito Santo fala conosco. Quando você ora, ele te dá uma direção, ele responde uma oração, ele te ensina, ele te mostra um caminho, ele fala direto ao nosso coração. Mas existe, como eu estou comentando com vocês, um instrumento que Deus, que o Espírito Santo já usou, tem usado, e eu sei que ele vai continuar usando para falar conosco, que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é a primeira e principal fonte de alimento espiritual que a gente tem todos os dias. E a gente sabe que a música que a gente ouve, o filme que a gente assiste, a série que a gente assiste, a música que a gente ouve, né? As conversas que a gente tem numa roda de amigos, tudo isso são alimentos espirituais, irmãos. Tudo isso são alimentos espirituais. E esses alimentos, eles podem nos fazer bem ou mal, de acordo com a qualidade do alimento espiritual que a gente está ingerindo. Só que a gente precisa lembrar que nenhum desses alimentos substitui o alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Você pode assistir pregações, ouvir louvores, como eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas nada substitui. Às vezes alguém fala: irmão, mas eu ouço louvor o dia inteiro. Amém, irmão, glória a Deus. Melhor ouvir louvor do que ouvir uma música do mundo. Irmão, mas eu assisto pregação na internet, eu ouço a pregação o dia inteiro. Amém, irmão. Melhor isso do que muita coisa por aí. É um alimento espiritual maravilhoso. Só que nada disso substitui a leitura e o estudo da palavra. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de comer, né? E eu gosto muito de fazer analogia com comida. Então, existe uma frase que diz assim, vou fazer logo duas analogias com comida, que é para equilibrar, né? Existe uma frase que diz assim: saco vazio não para em pé. Eu uso essa muito como desculpa para comer. Saco vazio não para em pé. E a segunda, e aí os nutricionistas gostam muito dessa segunda, ó, a nutricionista já olhou ali. Tem uma que ela diz assim: não é a quantidade do que você come, e sim a qualidade do que você come que faz a diferença na sua vida. Então, muito mais importante do que a quantidade é a qualidade do alimento que você ingere.
E essas frases, é lógico que a gente ouve no nosso dia a dia em relação à nossa vida física, o nosso corpo físico, os alimentos materiais que a gente ingere. Mas na nossa vida espiritual é da mesma forma. Se você não buscar o alimento na fonte, que é a Bíblia, você não está se alimentando. E saco vazio não para de pé. É interessante porque um saco vazio, você consegue colocar ele de pé. E o ponto não é se ele fica de pé ou não. Porque é possível colocar um saco vazio de pé. Não vou explicar como é que faz isso, mas dá para fazer. Sabe qual que é o problema do saco vazio? É que ele não tem firmeza. Bater um vento, ele voa. E para onde o vento soprar, ele vai. O saco vazio e a árvore de raiz rasa têm o mesmo problema, que é não ter firmeza. Bater um vento mais forte, ele vai embora. E quando a gente não se alimenta da fonte, quando a gente não busca alimento na fonte, é como se a gente tivesse vazio, irmãos. Pode passar um tempo, 2 tempos, você vai descobrir que você está vazio. Você não tem firmeza. Quando você for confrontado no dia a dia, pelas tentações, pelas provações, você não vai ter firmeza. E aí? Como é que você vai buscar a firmeza no louvor ou naquela palavra que você ouviu? Irmãos, o louvor é maravilhoso, ou assistir e ouvir as pregações é maravilhoso. Não estou falando que você não deva fazer, eu estou falando que isso não pode substituir a leitura e o estudo da Bíblia no nosso dia a dia. Em relação às pregações, vou até fazer a minha meia-culpa aqui, né? É uma coisa que eu faço muito. Quando eu estou em casa, dependendo da atividade que eu estou fazendo, eu coloco lá uma pregação, fico ouvindo, fazendo outra coisa, prestando atenção ali, volto, ouço de novo alguma coisa. E eu falei para vocês na minha oração que essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu sei o quanto eu tenho deixado de buscar o alimento na fonte para comer o petisco, que é a palavra da pregação, que não é o alimento primeiro que eu posso consumir. A gente pode ouvir pregações, é maravilhoso, mas quantas oportunidades eu tive de ler a Bíblia, né, de orar, de buscar o entendimento da palavra, mas eu preferi assistir uma pregação porque era mais confortável. É um pastor famoso, pastor que fala bem, que eu gosto de assistir. E aí eu tinha a oportunidade de ler a palavra e eu escolhi fazer outra coisa. Lógico, era uma coisa boa também, estava ouvindo a pregação, estava ouvindo o louvor, mas nada na nossa vida, irmãos, pode substituir a leitura da palavra, porque isso é buscar o alimento na fonte. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida. E eu não sei se alguém já passou por essa experiência, mas eu já, né? E pensando ainda nas analogias com comida, já passou aquela situação em que você sentiu muita sede, muita sede, muita sede. E aí você chega no lugar e só tem refrigerante para beber. E aí você bebe o refrigerante é gostoso, é docinho, é refrescante, mas não sacia a sede, irmãos. Não estou entrando no mérito se o refrigerante é saudável ou não. Eu estou falando que não sacia a sede. É líquido, é gostoso, mas não sacia a sede. E assim é a leitura da palavra. Você pode ter outros meios para receber a palavra, que são mais gostosos, mais agradáveis, mais confortáveis, mas nada te alimenta como a palavra, como a leitura e o estudo da palavra. Não que você possa ler e estudar a palavra de qualquer jeito, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Tem um jeito para fazer isso, mas nada substitui a leitura da palavra. Amém? E aí, agora abram lá 1 Pedro, deixa marcado aí, onde vocês estão com a Bíblia aberta. Todo mundo ainda está com a Bíblia aberta, né? Abra agora 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. A gente está falando sobre o motivo de ler a Bíblia, irmãos. Qual que é o motivo que a gente falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a fonte de alimento espiritual. É a primeira, principal e maior fonte de alimento espiritual que a gente pode ter, que a gente tem acesso livremente. Então, o primeiro motivo para a gente ler é esse. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Está escrito assim, amém? Está escrito assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual,
para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, o que é o leite para um recém-nascido? Alimento, não é? É o principal alimento para um recém-nascido. É o único e principal alimento que um recém-nascido precisa, é o leite. E o que a palavra está nos dizendo? Que a gente precisa desejar, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. O que Jesus disse para nós que é o alimento espiritual que a gente precisa? Toda palavra que sai da boca de Deus. E qual que é a fonte para a gente buscar as palavras que saíram da boca de Deus? A Bíblia. E aí nesse texto já tem o para quê, que é a finalidade. A intenção, a gente tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia com uma finalidade, com uma intenção, né? Ciente dessa intenção ou dessa finalidade. E aí aqui no texto diz para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Por ele quem? Por esse alimento espiritual que você está consumindo. Vai ser dado o que a você? Crescimento para a salvação. A salvação, todos nós já recebemos quando a gente aceita Jesus no nosso coração, como nosso único e suficiente Salvador, passa pelas águas, busca viver uma vida em retidão, a gente já recebeu a salvação. A gente não conquistou, não alcançou, é imerecido, a gente já recebeu. Só que a gente vai crescer para a salvação através do consumo desse alimento espiritual que é a Bíblia Sagrada. E aí, quando a gente pensa em crescer espiritualmente, o que significa crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente é amadurecer na fé, é amadurecer no entendimento da palavra. Crescer espiritualmente é ter maturidade espiritual para ter entendimento, para ter discernimento, conquistar sabedoria, né? E aí, abra a Bíblia de novo. 1 Coríntios 3, nos versos 1 e 2. Calejar os dedos hoje mexendo na Bíblia, hein? 1 Coríntios 3, 1 e 2. Amém? 1 Coríntios 3, verso 1 e 2 está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Corinto. E ele disse o que para a igreja? Quando ele falou de leite e de carne, ele não está falando de alimento físico, irmãos. Ele está falando da palavra. E ele está falando que aquela igreja era como criança. Aquela igreja não tinha crescido e não tinha amadurecido espiritualmente. E com aquela igreja ele teve que dar leite e não carne, né? Com leite vos criei e não com carne. O que isso significa? Ó, irmão, mas no outro verso está falando que a gente tem que ansiar a palavra como a criança deseja o leite, né? O genuíno leite espiritual, então não está certo? É porque leite é para criança, carne é para quem? Para adulto, é para quem tem maturidade. Alguém poderia falar, para quem tem dente, né? Para mastigar. Mas é para quem tem maturidade. Aquela igreja era criança na fé, eles não tinham crescido ainda. Então ele teve que tratar com uma palavra rasa, uma palavra profunda, uma palavra densa, uma palavra pesada. Não pôde ser ministrada para aquela igreja, porque ela não tinha maturidade espiritual. E aí a gente vê aqui uma outra finalidade para a gente buscar um reforço, né, da finalidade que a gente tem que ter em mente na hora de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia. Crescer espiritualmente, crescer para a salvação, como estava lá em 1 Pedro 2,2, né? Desejar o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação é crescimento espiritual, é maturidade espiritual. Para a gente poder ganhar entendimento, para a gente poder receber uma palavra mais profunda, para a gente deixar de ser criança na fé, deixar de ser criança na leitura da Bíblia, para a gente deixar de ser infantil, de ser imaturo. A gente precisa crescer na fé, a gente precisa ter crescimento espiritual rumo à salvação.
E aí, um outro ponto importante, e é interessante a gente lembrar, né? Porque quando a gente pensa que a gente tem que deixar de ser como crianças espirituais, a gente vai crescer no domínio da palavra. À medida que você lê muito de alguma coisa, à medida que você estuda muito de alguma coisa, e a gente está falando da leitura e do estudo da palavra de Deus, o que é o natural? Que a gente fique bom. A gente vai ver daqui a pouco que a gente não fica bom por nós mesmos, é a ação do Espírito Santo em nós, mas a gente precisa praticar. A prática de alguma coisa te torna melhor nela. E aí, a gente precisa lembrar que a palavra é a espada do Espírito. A gente precisa crescer espiritualmente para deixar de ser criança e manusear a espada do Espírito com habilidade. Lá em Efésios 6, do 13 ao 17, a gente vai ter o texto explicando sobre a armadura de Deus, né? E aí pode abrir lá em Efésios 6, no verso 17, por favor. Efésios 6, 17. Observa que na maioria das vezes onde está falando sobre a palavra de Deus e fala sobre o uso da palavra, está sempre junto, falando sobre a salvação. Nós já recebemos a salvação, mas a gente precisa nos alimentar, a gente precisa buscar alimento na palavra de Deus. Efésios 6, 17 está escrito assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, irmãos. Para que serve uma espada? Para a guerra. Espada é uma arma de guerra. Já viu alguém descascando uma laranja com espada? Não. Já viu alguém apertando um parafuso com espada? Não. Uma espada é uma arma de guerra. Funciona para o ataque, para a defesa, mas é uma arma de guerra. E aí quando a gente pensa que a gente tem que crescer espiritualmente, ganhar maturidade espiritual, a gente tem que pensar que uma espada, irmãos, não é colocada na mão de uma criança. Uma criança não tem força para levantar uma espada e não tem muito menos habilidade para levantar uma espada. A gente tem que buscar crescer espiritualmente para que através dessa maturidade a gente seja capaz de manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada, a gente já viu que a gente usa para a guerra, né? Lá no verso 13, Efésios 6, 13, a gente acabou de ler o 17. Efésios 6, 13, o apóstolo Paulo deu para nós uma outra finalidade do estudo da palavra. Em Efésios 6, 13 está escrito assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Do 14 até o 17, ele vai descrever a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o motivo pelo qual a gente precisa ler a palavra, né, o porquê a gente tem que ler e estudar a palavra, é porque é a fonte de alimento espiritual. É a principal fonte de alimento espiritual para nós, é a palavra. Uma finalidade que a gente acabou de ver é que a gente precisa crescer espiritualmente. E aí, pensando na armadura de Deus, mas pensando especialmente na espada do Espírito, que é a palavra, que é aquela com a qual a gente, através da qual a gente vai crescer espiritualmente, a gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa crescer espiritualmente, ter habilidade para manusear a palavra. Com que finalidade? O que diz para nós no verso 13? Para que a gente possa resistir no dia mau, vencer tudo e permanecer inabaláveis. Então, irmãos, quando a gente estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver com uma guerra espiritual, qual que é a arma espiritual que você tem? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma espiritual, é a espada do Espírito que a gente tem que saber empunhar e usar na guerra espiritual do dia a dia. E eu disse para vocês que aquele primeiro texto que a gente leu, lá de Mateus, a gente tinha o motivo e a finalidade. A gente tinha o porquê e o para quê. O motivo, Jesus falou. A finalidade, a gente vai ver através do que, pelo modo como Jesus falou, né? Quando Satanás falou para Jesus: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Como que começa a resposta de Jesus?
está escrito. Só fala está escrito quem leu, irmão. Então Jesus deixa claro para nós, a gente já sabe, né? Quando ele era criança, ficou no templo conversando com os mestres da lei, mas ele deixa claro aqui que ele tinha domínio da palavra. Jesus sabia como ninguém empunhar a espada do Espírito na hora da guerra espiritual. E a gente precisa ler a palavra, estudar a palavra, crescer em entendimento, para a gente ter a habilidade para empunhar essa espada do Espírito na hora da guerra espiritual, irmãos. E aí não pense você que não, agora eu estou lendo a Bíblia, eu estou fera para mexer com esse negócio aqui, essa arma aqui eu domino. Agora Satanás vai correr mesmo. Não vai. Pensa quando você era menino, você achou um pé de mamona, Hermes, você acha um pé de mamona, você pega uma mamona, taca no seu amigo. O que seu amigo faz? Primeira coisa, pegar a mamona e tacar em você, irmão. Então, se você ficar muito bom na palavra, e esse muito bom não é para o seu orgulho, é para você ter domínio da palavra, para o seu crescimento espiritual. Não pense você que Satanás já vai sair correndo, porque ele vai usar a palavra contra você. E é isso que Satanás fez com Jesus. Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, que é a parte mais alta do templo, e aí o que Satanás falou para Jesus? Falou para Jesus pular, porque está escrito. Ele usou o mesmo argumento de Jesus. Talvez foi daí que saiu do uno, aquele negócio do reverso, né? Ele usou está escrito. Jesus respondeu para ele falando está escrito, ele mandou para Jesus, está escrito. Quando Jesus falou está escrito, nem só de pão viverá o homem, Jesus estava citando uma passagem lá de Deuteronômio. Quando Satanás falou para Jesus, está escrito, pula, ele estava citando uma passagem lá do Salmo 91. Estava escrito, ele conhece a Bíblia também. E aí o que Jesus respondeu para ele? Está escrito. A espada do Espírito é a nossa arma na guerra espiritual, irmãos. Não adianta você pensar que só de saber usar você já está livre dos ataques. O inimigo vai te usar. A questão é que Satanás conhece a palavra, só que ele vai alterar, vai deturpar, porque o objetivo de Satanás é sempre enganar. Ele não vai usar a palavra para te convencer de alguma coisa, usando a palavra do jeito que está. Ele vai interpretar e tentar te enganar. É isso o que hoje a gente vê em muitos lugares, o que a gente chama de falsos profetas fazerem. Eles pegam a palavra, interpretam de maneira errada, deturpada e enganam muita gente. Então, o domínio da espada do Espírito serve como defesa contra esse tipo de ataque também. Quando alguém tenta deturpar a palavra e enganar, o conhecimento da palavra é a sua arma de defesa. Então é mais um motivo e uma finalidade na mesma coisa. A gente precisa ler, estudar e crescer espiritualmente para dominar a espada do Espírito. Quando eu falo dominar, é saber usar, irmãos. E daqui a pouco, quando a gente for falar sobre o preço do resgate do ensino das Escrituras, vou comentar sobre o impacto da tecnologia na vida da gente. A gente fica tão preso no celular que a hora que você pega a Bíblia de papel, você não sabe achar o livro lá dentro, irmão. Às vezes você vai no sumário, lá no índice, para ver que página que está, você não acha o livro no sumário. Mas gente, eu ainda sei ler, ué, como é que eu não estou achando esse negócio aqui? E eu estou falando que aconteceu comigo, tem pouco tempo. Peguei uma Bíblia, fui procurar o livro, não achei. Eu sei ler, gente. Não achei, ué. E eu estava de óculos, não é nem falar que não estava enxergando. Mas a gente fica tão dependente de um celular, que entrega tudo para a gente de um modo tão fácil, que a gente fica preguiçoso, fica acomodado, nosso cérebro fica preguiçoso. É um efeito natural que acontece sobre o nosso corpo, né? E aí, se a espada do Espírito é a arma que a gente tem nessa guerra espiritual, e o inimigo também sabe usar essa arma contra a gente, talvez você pode falar assim, irmão, essa briga está injusta, né? Porque se eu começar a ler a Bíblia agora, de manhã, de tarde, de noite, eu não vou conseguir lutar contra Satanás com essa mesma arma. Porque Satanás já está aqui desde quando a Bíblia era projeto. Então ele já leu ela muito mais vezes do que nós. Sabe qual que é a diferença entre nós e Satanás, considerando o uso da espada do Espírito?
A diferença, irmãos, é quem nos ensina. Satanás pega essa espada para te atacar, mas a diferença entre você e ele é quem te ensina a usar essa espada. Espada do Espírito. A espada é de quem? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E quem que nos ensina a manusear essa palavra? É o dono dela. Quem que Jesus disse, antes dele subir aos céus, que ia rogar ao Pai para mandar para nos ensinar tudo o que a gente precisava? O Espírito Santo. Lá em João, capítulo 14, Evangelho de João 14, nos versos 25 e 26. Amém? Estou suspirando profundo aqui, está saindo não, na caixa de som. João 14, verso 25 e 26, está escrito assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. É Jesus falando para os discípulos, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, quem nos ensina a dominar e manusear a espada do Espírito é o dono da espada, é o Espírito Santo. Então a diferença entre nós e o inimigo, usando a mesma arma, é que a gente vai ser treinado pelo dono dela. E isso é incomparável, irmãos. E aí a gente precisa lembrar, né, que o estudo da palavra, a leitura e o estudo da palavra, ele é individual, e ele é insubstituível, e ele é intransferível. O meu estudo da palavra é meu. Eu tenho que ter um momento de ler a palavra com a minha esposa, de conversar com ela, de refletir com ela, mas eu tenho que ter o meu momento de ler a palavra e buscar entendimento. Quando a gente reúne no grupo de jovens, quando a gente reúne com alguém, a gente tem uma comunhão e a gente conversa e a gente compartilha o entendimento da palavra, é maravilhoso, é enriquecedor. Mas isso não substitui a leitura e o estudo individual. E aí alguém pode falar assim: ah, mas eu gosto da palavra porque eu gosto da pregação, eu gosto de vir no domingo, porque o pastor explica direitinho, quando o pastor explica eu entendo. Quando eu estou em casa e eu assisto a pregação pelo YouTube, eu gosto de assistir a pregação porque eu entendo, o pastor está explicando ali, eu consigo entender. E aí, tem uma analogia com comida que não é muito agradável. Às vezes, a gente se contenta em consumir o alimento mastigado. E embora seja importante em alguns momentos, isso não é o suficiente. A gente tem que beber da fonte. Eu creio que em cada domingo, em cada palavra, em cada ministração, em cada quarta-feira, em cada escola bíblica, cada palavra que o pastor escreve e ministra lá na televisão e no rádio, irmãos, em cada um daqueles momentos, o Espírito Santo está usando o pastor para passar uma mensagem para a igreja. Nesse mês, quando o pastor distribuiu os temas, e a gente tem vários jovens, vários irmãos ministrando a palavra, o Espírito Santo tem usado essas pessoas para entregar uma mensagem para a igreja. Amém por isso, é assim que funciona. Só que o alimento espiritual, que é a mensagem de domingo e a mensagem de quarta-feira, não é o suficiente para te alimentar até a próxima mensagem. A gente acha que é, mas a gente precisa buscar o alimento direto na fonte todo dia. Esse alimento que a gente recebe aqui no domingo é maravilhoso, o Espírito Santo está falando ao coração de muita gente. A palavra nunca volta vazia, sempre atinge o coração de alguém. Primeiro o coração de quem está pregando, quem está ministrando, depois o coração de alguém que está ouvindo e recebendo. Mas a palavra nunca volta vazia. O fato é, se você recebeu essa palavra ou não, hoje à noite, ou amanhã de manhã, amanhã em algum momento, você precisa beber da fonte. A gente não pode se contentar só em receber essa mensagem passivamente. A gente tem que buscar ela na fonte. E a fonte é a palavra. A fonte é a Escritura Sagrada. A fonte é a Bíblia, irmãos.
Então, vir à igreja é maravilhoso, estar em comunhão com os irmãos é maravilhoso. Receber uma palavra, quando o pastor às vezes pega uma passagem e explica para a gente de uma maneira que a gente nunca tinha imaginado, é maravilhoso, irmãos. É o Espírito Santo usando o pastor, usando o pregador, para te entregar uma mensagem. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Algumas passagens, algum tempo atrás, eu tinha conhecimento sobre algumas passagens bíblicas, mas eu não tinha o entendimento espiritual do que aquela mensagem queria dizer. Porque eu li ali a Bíblia como um livro comum. Não tinha esse entendimento que é um livro espiritual, é uma fonte de alimento espiritual. E como um livro comum, eu lia só como um conjunto de história. E aí, quando eu comecei a ter esse entendimento, através de pregadores, ministros, pastores, explicando sobre algumas passagens bíblicas, isso foi mudando o meu entendimento, foi abrindo o meu entendimento, eu fui crescendo espiritualmente. Então, é maravilhoso e é muito importante. Só que, no nosso dia a dia, a gente precisa buscar esse alimento na fonte, irmão. A gente precisa ler a palavra de Deus. Ah, então eu não vou mais no culto, eu só vou ler em casa. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa estar em comunhão, porque é orientação bíblica também. A gente tem que estar junto, tem que estar em comunhão, um fortalece o outro, um ajuda o outro. Só que isso não substitui o estudo da palavra que a gente tem que fazer em casa, individualmente. E, bom, eu falei para vocês sobre por que estudar a Bíblia. Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Porque é a maior fonte de alimento espiritual que a gente tem. E nem só de pão viverá o homem. Saco vazio não para em pé, espiritualmente falando também. A gente precisa consumir esse alimento espiritual para se fortalecer espiritualmente. Se fortalecendo espiritualmente, a gente vai crescer espiritualmente. E aí, para que a gente lê a Bíblia e estuda a Bíblia? Para que, crescendo espiritualmente, a gente cresça rumo à salvação, para que a gente permaneça firme, para que a gente vença no dia mal, para que a gente permaneça inabalável, né? E que a gente consiga manusear a espada do Espírito no dia mal. A gente vence o dia mal através do crescimento para a salvação, mas o crescimento nos faz conseguir dominar e manusear a espada do Espírito, que é a palavra. E aí a espada a gente usa na guerra, a guerra espiritual de todo dia. E essa guerra é quando a gente é atacado pelo inimigo, quando a gente é atacado com heresias, com falsos profetas, enfim. A gente tem que conseguir manusear bem a espada do Espírito para se defender disso. Para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, né? E aí quando você fala assim, irmão, mas eu gosto da palavra quando o pastor prega porque eu entendo. Quando eu leio lá em casa, eu não entendo. Como eu falei para vocês que acontecia comigo, eu li algumas passagens bíblicas e eu não entendia. Tinha algumas passagens bíblicas que me deixava muito chateado, mas era Darley homem, lendo com meus olhos da carne só. Não tinha o entendimento espiritual. E aí você sabe qual que é o segredo? Quem que é o dono da espada do Espírito? O Espírito Santo. Quem que Jesus disse que o Pai ia nos enviar para nos ensinar tudo? O Espírito Santo. Irmãos, tem muitos textos bíblicos que são de difícil entendimento. Mas qual que é o segredo? A Bíblia é uma fonte de alimento espiritual. A gente tem que buscar ler a Bíblia com um entendimento espiritual. E quem que vai fazer isso para você? O Espírito Santo, o dono da espada. Então, antes de ler a Bíblia, irmão, eu não estou querendo criar doutrina para ninguém, só uma sugestão, né, que eu tenho me esforçado para fazer. Antes de ler a Bíblia, ore, pede entendimento. Espírito Santo, fala comigo nesse momento. Quando você lê uma passagem que você não entendeu, ore. Meu Deus, o que o senhor quer falar comigo? Não entendi. Lê alguma coisa não fez nenhum sentido? Ora. Quem vai te ensinar a usar a espada do Espírito é o dono da espada, é o Espírito Santo. Então tem muitas passagens que você vai ler e você não vai entender, mas o Espírito Santo pode revelar para você. Do mesmo jeito que ele já revelou para muitos homens e mulheres ao longo da história. Tanto os personagens bíblicos, quanto homens e mulheres que já escreveram vários livros. Então a gente tem que buscar na fonte. E quando você não conseguir digerir esse alimento na fonte, peça para o dono da espada te ajudar a manusear ela bem. Então, a Bíblia é a fonte de alimento espiritual. E para a gente receber esse alimento, a gente tem que ser treinado
pelo dono dele. Então, busque, irmãos. E é interessante porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou ler a Bíblia. Aí você lembra de ler a Bíblia que hora? A hora que você já está deitado. Faltando 1 minuto e meio para você dormir, você fala, vou ler a Bíblia agora. Aí o que acontece? Sono, né? Que é o natural. Você abre a Bíblia e começa, nossa gente, mas eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Mas lógico, vai ler antes de dormir, já deitado. Eu não sei qual que é o melhor horário para você ler a Bíblia, irmãos. Não é eu que determino, é você, né? Você e Deus. Mas procura um horário para você ler a Bíblia. Faça um plano de leitura da Bíblia. Não lê a Bíblia como um livro da sorte, né? Nossa, o que Deus quer falar comigo hoje? Aqui. Não é esse aqui não. Essa outra parte aqui. A gente não pode ler a Bíblia assim. Eventualmente você vai abrir a Bíblia numa passagem que fala com você. E eu não vou te falar que é ou que não é o Espírito Santo falando com você, porque não sou eu que julgo isso. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Busca a direção do Espírito Santo, lê a palavra, pede entendimento. Tem na internet plano de estudo da Bíblia, começa a ler, não, vou ler o Novo Testamento, vou ler os Evangelhos primeiro. Começa a ler a Bíblia, começa a buscar entendimento. Se você leu, orou, não entendeu, converse com o pastor. Olha eu já arrumando serviço para o pastor. Mas o pastor é um pastor de ensino. Quem é de ensino ama ensinar. Sempre que alguém quer aprender, a gente tem prazer em ensinar. Eu tenho certeza que o pastor tem prazer em ensinar. Pastor, não estou entendendo isso aqui, eu já orei, eu não estou conseguindo entender. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, façam isso, irmãos. E agora, para finalizar, estou dando tempo ainda, irmão. Estou marcando aqui. O senhor falou que eu tinha 1h20, né? Não? Irmãos, a gente está falando sobre resgate do ensino das Escrituras. Eu estou falando sobre estudar as Escrituras. E aí, quando a gente pensa em resgate, se você procurar no dicionário, na maioria deles, a primeira definição de resgate é libertação do cativeiro mediante pagamento. Quando alguém é sequestrado, o que o sequestrador pede? Resgate. Aí alguém paga um resgate para que a pessoa que foi sequestrada seja libertada do cativeiro. Então o resgate é o pagamento, né? O resgate é a libertação do cativeiro mediante o pagamento. E aí você pode falar, mas então, a gente vai tentar resgatar o estudo da Bíblia, mas eu não tenho que pagar nada para ler a Bíblia. É só abrir a Bíblia e ler. Se a gente desconsiderasse aqui por 1 minuto o aspecto espiritual dessa ação e só o ato de ler, não tem que pagar nada para ler. E agora, se a gente considerar o aspecto espiritual, você vai ter que orar para ler e buscar o entendimento. Você vai ter que ler de todo jeito. E aí, o preço da gente resgatar o estudo da palavra é muito alto ultimamente, porque envolve 2 das coisas mais valiosas que a gente tem: o tempo e a atenção. Irmãos, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok são empresas multibilionárias. São multibilionárias. Eles têm diferentes estratégias e elas são multibilionárias porque elas conseguem capturar a sua atenção cada dia por um tempo maior. Essas empresas, elas valem muito dinheiro porque elas capturam a nossa atenção cada dia por mais tempo. E aí, eu sou da área da computação, sou apaixonado por tecnologia, acredito que Deus deu a inteligência para o homem e o homem desenvolveu a tecnologia, só que o inimigo é muito astuto. E ele usa isso para tirar o homem do seu propósito. Cada vez que a gente fica preso nas redes sociais, na internet, no jogo eletrônico, jogo online, a gente está ficando refém da tecnologia, refém do prazer imediato de assistir um vídeo de 30 segundos, e a gente não consegue depois dedicar atenção na hora de ler a Bíblia. A gente fez o clube de leitura, e não é nem a leitura da Bíblia, é de um livro cristão, e a gente não consegue ler o livro cristão. Por quê? Porque a nossa atenção e o nosso tempo foi capturado pela internet, pelas redes sociais. Lógico, a gente trabalha, a gente tem a correria, tem um monte de coisa para fazer. Mas quando você tem um minutinho, qual que é a primeira coisa que você faz? Internet. Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. Essas tecnologias têm
capturado, tem sequestrado o nosso tempo e a nossa atenção. E quando a gente consegue ter tempo, a gente não consegue pôr atenção. Quando o pastor fala, né, irmãos, a hora que leu a palavra, guarda o celular. Porque o celular rouba a sua atenção, irmão. Não tem jeito. A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Você pode se enganar achando que consegue, mas não consegue. Então, quando a gente fala que é preciso resgatar o ensino das Escrituras, e pensando que todos nós somos aprendizes, então a gente tem que resgatar o estudo da palavra, o preço para esse resgate, irmãos, é o nosso tempo e a nossa atenção. O Espírito Santo, ele está pronto para te ensinar, para abrir o seu entendimento, te dar sabedoria para você entender a palavra. Mas ele não vai fazer isso enquanto você estiver no TikTok, no Instagram, no Facebook. Eu sei que no Instagram e no Facebook tem páginas que tem mensagens bíblicas, tem reflexões, tem muitas páginas boas. Mas a fonte de alimento espiritual é a palavra. Então a gente precisa se dispor a pagar o preço pelo resgate. O que é o nosso cativeiro? O cativeiro é mental, é emocional, né, é espiritual, é intelectual, são as redes sociais. O cativeiro é isso que tem prendido a nossa atenção e o nosso tempo. E o preço é dedicar um pedaço do nosso tempo com toda a nossa atenção na hora de fazer a leitura e o estudo da palavra. Porque só assim, o dono da palavra, o dono da espada, que é o Espírito Santo, vai nos ensinar a manusear ela com maestria. Então, a gente precisa ler a palavra por quê? Porque ela é o alimento. A gente precisa ler a palavra para quê? Para crescer espiritualmente rumo à salvação. Para ser capaz de manusear a espada do Espírito. E quando você for estudar a palavra e não conseguir entender, quem vai te ajudar a entender? O dono da palavra, o Espírito Santo. E quando você não estiver conseguindo estudar e ler a palavra, lembre, a sua atenção, a minha atenção, a nossa atenção tem sido capturada todos os dias pela internet, pelas redes sociais. Não estou falando que você tem que abolir as suas contas nas redes sociais, não estou falando isso, estou falando sobre prioridade, aonde está o seu coração. Não deixa esse tipo de coisa roubar todo o seu tempo, irmãos. O preço do resgate é o seu tempo e a sua atenção. Dedique um tempo todo dia para fazer isso. Eu não posso falar para vocês que eu tenho feito isso, porque se eu falar é mentira, não estou falando que vocês têm que fazer como eu. É uma coisa que eu preciso fazer. Quando eu falei que a palavra falou ao meu coração, é porque é uma coisa que eu não tenho feito, irmãos, e isso faz muita falta. Porque como o próprio Jesus mostrou, na hora da guerra espiritual, a espada espiritual é a palavra. E se a gente não manusear, a gente não sabe. Se a gente não se alimentar, a gente vai ser sempre criança na fé. Amém? Amém. 48:19, ó, parei. Vixe, hein? Vou convidar o pastor agora para fazer uma oração. Muito obrigado, irmãos, pela paciência. Te alcançou? Amém ou não? E o que a gente tem que fazer então? Pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não lemos a palavra. E sair daqui com um novo propósito. Porque quando a gente chega aqui e recebe a palavra, que a gente entende a palavra vai gerar em nós uma mudança. Mas como é que haverá mudança se eu não acertar o passado? Está entendendo ou não? Todos nós, inclusive eu, que a palavra me alcança, eu também me coloco numa posição de alguém que precisa pedir perdão a Deus, mesmo que eu já li muitas vezes, mesmo que nos últimos 2 meses já estou terminando o Pentateuco de novo, estou lendo, mas ainda é pouco. Irmãos,
a palavra que a gente recebeu, ela não pode simplesmente ser mais uma palavra. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Como é que a gente se posiciona? Se humilhando debaixo da potente mão de Deus e Ele nos exalta. Você olha nesses bancos aí, não tem genuflexório. Sabe o que é isso? Sinomão esquisito? Nós não temos aí a tábua de ajoelhar. Mas todos nós agora que queremos uma nova postura, vamos nos humilhar, vamos nos ajoelhar. Deus te abençoe, você de casa, pode terminar a encerrar. Fique na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, faça também. Peça perdão a Deus e seja abençoado, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe.